ao Palmeiras. O Verdão, Jackson Pinheiro está por lá. Palmeiras se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro. Cuca fazendo testes na equipe, em jogo treino. Teve jogador dando susto aí. Conta tudo pra gente, Jackson Pinheiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, João Guilherme. Mais uma vez, ótimo expediente para você, aos amigos ligados no programa. Pois é, João, serão quase 2 semanas, né, sem o Palmeiras entrar em campo para não perder o ritmo de jogo e também para fazer alguns ajustes na equipe. O técnico Cuca realizou hoje aqui na Academia de Futebol um jogo treino contra o Red Bull Brasil, a equipe da elite do futebol paulista. E olha, João Guilherme, foi um jogo treino pegadíssimo. Se queria realmente ali vivenciar uma realidade de um jogo de futebol, certamente o Cuca conseguiu isso na academia hoje à tarde. Empate em 1-1, Maílson abriu o placar para a equipe do Red Bull Brasil e depois o Egídio no segundo tempo, que entrou no lugar do Michel Bastos. Daqui a pouco a gente fala sobre o Michel Bastos. O Egídio acertou um belo chute e empatou a partida. O jogo terminou empatado em 1-1. O Michel Bastos, pessoal, começou esse jogo treino entre os titulares porque o técnico Cuca, ele repetiu a escalação da equipe que começou o jogo contra o São Paulo, que venceu o clássico contra o Tricolor. Sendo assim, o Michel Bastos, que vem sendo titular, o Egídio um pouco poupado pelo técnico Cuca depois da eliminação na Copa Libertadores da América. O Egídio perdeu o pênalti contra o Barcelona de Guayaquil. E aí o Michel Bastos levou uma pancada, saiu sentindo dores nas costas. Esse foi o primeiro susto. Mas o maior susto mesmo foi quando o Moisés, ainda no primeiro tempo desse jogo treino, sentiu uma pancada, levou uma pancada, melhor dizendo, no tornozelo esquerdo. Momento de muita apreensão, ele deu um grito muito forte, ficou ali realmente sentindo muitas dores nesse tornozelo esquerdo. E quando ninguém ainda tinha noção de que região era a contusão que ele estava sentindo, muita apreensão por parte da imprensa, da comissão técnica, do grupo de jogadores, lembrando que o Moisés volta de um longo período de recuperação, né? Ele ficou afastado um longo período dos gramados devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, só que foi apenas uma pancada, João Guilherme, acalmando os torcedores do Palmeiras, né? Foi apenas uma pancada, ele deixou o treino, foi para o vestiário ainda sorrindo, fez questão de fazer um gestual, não foi nada, tá tudo tranquilo, foi apenas um susto. E que susto! Aniversário do Corinthians, rival palmeirense. O Palmeiras, como vocês já mostraram aí, deu os parabéns para o Corinthians, né? O grande rival aqui de São Paulo, talvez o grande rival da história do Alviverde. Quem falou foi um ex-corintiano, titular absoluto nesta equipe hoje, né? Do técnico Cuca. Bruno Henrique falou aqui na Academia de Futebol. Fala, Bruno Henrique. Ô João, o Bruno Henrique falou, produção, eu chamo o Bruno Henrique de novo, é isso? Porque ficou um pouco sem áudio. O fato é que o Bruno Henrique falou aqui na Academia de Futebol, viu, João Guilherme? E um jogador que tem sido muito importante, né, para o técnico Cuca, e ele disse o seguinte: olha, não muda absolutamente nada a gente jogar com 4 jogadores no meio, é extremamente importante esse entrosamento do Tietê com o Moisés, a gente que vem chegando agora vai absorver também a maneira deles jogarem e com certeza o Palmeiras vai crescer e muito de rendimento. Lembrando que o Dudu, ele faz um trabalho à parte, está naquele período de transição do departamento médico para o gramado, hoje apareceu aqui, fez um trabalho na caixa de areia e provavelmente, viu, João Guilherme, se nada acontecer, se ele não voltar a sentir a lesão na coxa esquerda, ele estará relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo fim de semana em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Em relação ao Felipe Melo, muitas informações de bastidores, mas fato é que a direção palmeirense vai esperar o fechamento da janela do futebol turco para aí sim ter nova conversa entre a comissão técnica, o Cuca, Felipe Melo e também a direção para ele ser reintegrado ao elenco palmeirense. João Guilherme. Tá legal, muito obrigado. Daqui a pouquinho, quando for possível, a gente mostra aí o que disse o Bruno Henrique. Agradecemos ao Jackson Pinheiro que trouxe as informações do Verdão. Rapaz, que treino foi esse, hein? Que coisa, hein? Moisés sentiu, jogo treino, né? Jogo treino ali, Moisés sentiu, Michel Bastos saiu, Egídio sentiu. Que coisa, hein? Ainda bem que tem mais, boa, né? Ainda bem que tem mais de uma semana aí, né, João? O jogo do Palmeiras é só no outro fim de semana, então dá pra recuperar, caso seja
algo grave, né? Mas o Palmeiras precisa, né, da maioria dos seus jogadores no elenco nesse momento que começa a se definir quem vai lutar pelo que resta, né? Que é a vaga para a Libertadores. Eu acredito que o Palmeiras, mesmo citado pelo Carille como um dos concorrentes ao título, mas e o Cuca precisa, depois dessa vitória no Clássico, precisa ter uma sequência, né, de resultados para confirmar a confiança desses jogadores que foi refletida nesse resultado, na vitória sobre o São Paulo. E aí, Edmundo? E o Verdão? Não, o Palmeiras vai encontrar o seu caminho, isso não tenho dúvida, o técnico é excelente, o grupo é sensacional, mas estou aqui tentando entender, reclama-se de muitos jogos. E aí quando não tem os jogos, se faz jogo-treino. Jogo-treino. É claro que ali existe uma diferença muito grande, com todo respeito ao Red Bull, mas os jogadores do Red Bull querem mostrar serviço para estarem no Palmeiras. Às vezes não é mais arriscado assim? Porque justamente por causa disso que eu estou te falando, Lai. Porque é uma competição muito grande. E o Palmeiras tem no seu elenco 30 e poucos jogadores de altíssimo nível. Com todo respeito novamente ao Red Bull, porque depois que eu falei algumas coisas aqui, eu vi que tem torcidas imensas que ficam tem torcidas de tudo quanto é time. De tudo quanto é time que ficam chateadas. É a turma da patrulha. Com qualquer coisa que você fale. Leva pro coração. Na minha humilde opinião, sem conhecer o Red Bull, entendo que um coletivo entre jogadores do Palmeiras titular e jogadores reserva seria mais forte, seria mais nivelado, mais produtivo, mais produtivo talvez, com menos contato físico, né? Porque imagine você começando a sua carreira, Edmundo, como jogador do Red Bull e recebesse a seguinte notícia: pô, nós vamos lá fazer um jogo-treino lá na academia contra o Palmeiras. Como é que você ia entrar nesse jogo? Ia dar vida. Imagino que tenha feito os jogadores. Por outro lado, os jogadores do Palmeiras, por ser um treinamento, entram mais devagar. E aí o risco de quem entra mais devagar se machucar é maior. E por isso a gente viu ali, né? Foram pelo menos 3. Michel Bastro, Moisés e o Egídio. Então, assim, é um risco, mas que faz parte. O futebol... E que a comissão técnica do Palmeiras sabia que teria esse risco. O futebol você tem esse risco todos os dias. Não é porque foi um jogo-treino que vai machucar, ou porque se fosse um treinamento também correria o mesmo risco. O problema é a qualidade do adversário. Talvez internamente o Palmeiras e a vontade do adversário. A vontade excessiva que faz com que machuque. Mas tenho certeza que não deve ser nada de muito grave. Todos devem estar em condições, né, na próxima partida do Palmeiras. Perfeito. E ali apareceu também uma manchete dizendo o seguinte: depois de conversa com o presidente, Cuca deve dar mais oportunidades a Borja. Será mesmo que ele vai ganhar essas oportunidades? Porque o Quesada trouxe a informação aqui, né? Que o Borja bateu lá na sala do presidente Maurício Gagliotti e falou assim: presidente, não desista de mim, eu ainda vou dar certo aqui. O Cuca, no jogo contra o São Paulo, promoveu uma mudança de proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras, desde o ano passado e desde que o Cuca voltou, é um time de intensidade, pegada e muita objetividade em direção ao gol. Pegar a bola e vai pra dentro, velocidade. Então, é isso, né? Partir pra dentro do adversário de qualquer forma, tentar forçar a barra. Não deu certo, por exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. O Palmeiras pegava a bola e tentava, não pensava. Sabe aquele time que quer, eu vou pra dentro do gol e não pensa. Contra o São Paulo, desde a escalação, a gente já viu um time que não tinha essa velocidade. Era um time de valorização da posse de bola. Segura, cadencia, toca aqui, é claro, sem perder a ofensividade. Mas não é um time tão vertical, tão objetivo em direção ao gol. Tanto que o Palmeiras faz um gol, o último gol, o São Paulo estava desarmado. Pode ser, mas é uma troca de passes, eu não contei o tempo, nem a quantidade de passes, mas a bola gira, vai de um lado, vai do outro, volta aqui atrás, vai na esquerda, vai na direita. Porque não adianta ter só a posse de bola e não ser dinâmico, né? Porque daí não vai desmontar nenhuma defesa. Mas você vai segurar essa bola... É diferente do Cuca Ball, né? E você girando, exatamente, você vai encontrar o espaço em algum momento. Na defesa adversária, trouxe para a direita, aí até que tem a bola invertida pelo Tietchan,
E aí vem o cruzamento pro gol do Johan, né? Que foi o 4º gol do Palmeiras. É mais parecido com o Atlético Nacional? Do Rueda? Não, é mais parecido que com o Borja pode se encaixar nisso aí? É mais parecido com o Palmeiras do primeiro turno do ano passado. O Palmeiras ano passado começou o campeonato jogando muito bem e um futebol assim, de troca de passes. Tocou, passou, abriu espaço, se apresentou. E não estava sendo assim. Desde que o Gabriel Jesus saiu do time ano passado, e foi para a seleção jogar a Olimpíada, o Palmeiras não se encontrou e aí passou a ser esse time que alguns apontavam, né? O Cuca Ball, o time que joga a bola, vamos ver o que tá. Corre, marca, rouba a bola e faz o gol. Se o Cuca mantiver essa proposta de jogo, de segurar um pouco, tem um meio-campo mais cadenciado. Basta pegar a escalação e ver. Até porque não tinha o Dudu, que o Dudu também é um cara que vai muito em direção ao gol. Não tinha Roger Guedes, não tinha Keno. Se ele mantiver essa proposta de segurar um pouco mais essa bola no meio de campo, talvez funcione mais pro Borja. Pois é. Talvez ele se encaixe melhor nessa proposta de jogo. Tomara, né? E aí, irmão? Eu não sei. É difícil opinar, porque é a posição que o Cuca tem mais dúvidas. Mas o torcedor palmeirense e nós aqui temos mais certeza que quem deu mais certo ali foi o William. O William Bigode. Né? Se tiver... Inclusive no jogo contra o São Paulo. Inclusive no jogo do São Paulo. Mas jogando mais pelo lado do campo. Sim, mas muito pelo que você nos trouxe. Sem Roger Guedes, sem Dudu, sem Keno, sem os jogadores de beirada do campo, o William, que pode jogar também na beirada do campo, foi por ali que ele foi fundamental na vitória. Claro que quando você está ganhando um clássico, o time adversário se expõe mais. Foi o que o São Paulo fez. Perdeu de 4-2, se fosse 5, 6, 8, tanto faz. O que o São Paulo queria de fato era não perder e se lançou à frente e acabou se expondo. Quando você encontra times menores, essa velocidade ela é fundamental para você achar um momento que o time adversário esteja desarrumado. Porque quando ele estiver fechadinho lá atrás, com 2 linhas de 4, pronto para te dar o bote e contra-atacar, o time grande, os times de maiores investimento acabam tendo um prejuízo maior. E aí é que eu tenho a dúvida, porque o Borja, ele não é um centroavante grandão que complementa bem as jogadas aéreas, né? E quando, tem sido muito isso, quando um time tem muita posse de bola no campo do adversário, ele abre espaço para uma virada de jogo e aí pegar um lateral entrando, ou um ponta, um meia desse, para ele efetuar o cruzamento. Então, assim, talvez isso se identifique mais com o Davidson, porque uma hora que a gente ressalta as oportunidades pro Borja, sim, vai tirar para alguém. Vai sobrar pro Davidson, que também não foi uma contratação barata, uma contratação qualquer. É verdade. E o William, não é isso, Chita Verde, que é o meu Verdão Pédia, é o Chita Verde. Ele sabe tudo. O artilheiro da temporada do Palmeiras é o William. Quantos gols ele tem? Daqui a pouco você apura aí, tá bom, Chita? Ou então liga lá pro PVC, que tá em Manaus, ele vai passar para você a informação direitinho. Mas o William é o artilheiro do Palmeiras na temporada. A gente ficou devendo o Bruno Henrique, né, o volante que falou hoje lá na entrevista coletiva. Vamos trazer então a palavra do Bruno Henrique. A semana de treino está sendo muito boa, muito produtiva, né? Desde quando eu cheguei aqui. Agora que nós estamos tendo um tempo bom para poder treinar, né? Isso ter essa pausa ajuda um pouco, né? Para você poder trabalhar várias coisas, né? Que quando tem jogo quarta e domingo não tem como trabalhar, né? Então a semana está sendo muito produtiva, principalmente depois da vitória. Isso dá uma moral, né? Dá uma confiança a mais. E é normal, né? Que a equipe venha se consolidando. Quem vem jogando vem mostrando, né? Que o seu futebol pro Cuca. E aí, no final das contas, ele decide quem joga. A função dos 4 meias, né, nesse jogo, teoricamente, o Guerra é um meia, mas joga um pouco mais aberto ali, né? Então, ele é um meia, mas acaba jogando praticamente na mesma posição que outros jogadores que são mais de velocidade. Muito bem, então, portanto, aí o Bruno Henrique. Palmeiras volta a jogar contra o Atlético Mineiro
no retorno aí do Campeonato Brasileiro no próximo dia 10 de setembro. Vamos ver como o Palmeiras vai aproveitar esse período de treinamento e vai voltar. Fábio Azevedo, você acha que o Borja ainda vai emplacar no Verdão? Eu vejo uma semelhança muito grande do Borja com o Conca quando veio para o Vasco, né, em 2007. Ele passou um primeiro ano em que, inclusive, foi reserva, né, no time do Vasco, e acabou que, não sei se por falta, né, ele é muito tímido como o Borja, tem muita semelhança nisso, ele é muito introspectivo. Aí quando ele começou a ganhar confiança num novo país, adaptado, ele começou a ser o Conca que se esperava e deslanchou nas 4, 5 temporadas seguintes. Então acho que é questão de tempo e o investimento feito, eu acho que a diretoria tinha que sentar com o Cuca e perguntar a ele, vem cá, o que você planeja para o Borja para o ano que vem? Ah, eu não quero, o Borja não se encaixa, né? Tem que negociar. Deixar o Borja sentado no banco como gerente do banco, aquele cara que ganha mais que todo mundo, aí é desperdício. Negocia o Borja. Deixá-lo no banco pelo investimento feito, eu acho que é um erro. Agora, se o Cuca não quiser, fala, eu quero, então, ó, tá no bolo, aí ele escolhe a hora que ele quiser, de acordo com o adversário. Mas creio que ele passe por um período de adaptação e que precise talvez desse ano inteiro, não seja nada demais. E esse pedido dele é muito sintomático e acho que é o lado humano da história, que a gente vai discutir outros aspectos aqui, outros temas. Mas é o lado humano, não desista de mim. Ele sabe do potencial dele. Mas sabe o que me chamou a atenção? Por não. Porque o Borja, ele foi, essa informação trazida pelo Quesada, Sim. O Borja foi até o presidente. Foi até o presidente. O chefe imediato, né, se você está trabalhando, vai se reportar ao seu gestor, né, imediato. Sim. Eu acho que não ao presidente. Mas olha aqui, só para complementar, a informação que até o Ben já trouxe no rádio foi que foi durante a festa. Então, assim, passou, presidente, tudo bem, tudo bem? Não existe. Teve foi uma coisa informal. A coragem no momento de expressar a sua... Não foi a sala do presidente. Teria aproveitado a oportunidade. Não é uma passou. crítica, não é uma crítica. Ele teve ali a coragem o suficiente para externar o seu inconformismo da situação dele. Autocrítica, né? Uma autocrítica. Ali teve um pedido, uma súplica, né, praticamente, teve uma humildade dele e o otimismo de ele falar que vai vencer no Palmeiras. Mas o que me chama a atenção, será que o Borja não tem a intimidade suficiente ou não se sente à vontade para falar com o seu treinador sobre isso? Será que o treinador... Ele e o Edmundo deve ter exemplos aí de vestiário, porque se você está se sentindo mal, tu vai falar com o treinador, eu estou me sentindo assim, o que a gente pode melhorar? Às vezes você fala com o assistente. Será que ele não é com auxiliar? De repente ele fez tem mais isso. trânsito. Será que ele fez De repente ele pode ter feito e não virou uma notícia. Ou então não virou uma notícia, né? Porque alguém soube que ele falou com o presidente, mas de repente ele falou. Acho que ele eu acho que ele vai dar a volta por cima. Né? Eu já não tenho essa Mas vai depender do técnico. Eu já não tenho essa certeza, né? Eu já não tenho essa certeza, não pela qualidade, acho que ele tem qualidade. E assim, pelo que eu ouço, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, o Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos confiam muito nele ainda. De fato, o Lai tem razão. O problema é o treinador. O que não simpatiza, entre aspas, com o jeito de jogar. Prefere outros, ou quando o coloca, o tira, e isso traz uma certa insegurança, mas a minha experiência de vestiário, de ex-atleta, me leva a crer que o melhor caminho é trabalhar. A gente ouve muito, eu fico muito atento às entrevistas pós-jogo, o time perdeu, trabalhar e pensar no outro jogo. Enfim, não é que as pessoas falam o tempo todo, se Deus quiser. Mas não tem nada melhor do que trabalhar de fato. Agora, trabalhar em cima das suas deficiências. O que são as deficiências? Não que eu esteja apontando deficiências no Borja ou não, mas é deficiência. Como que joga o meu time? Meu time joga de forma veloz. O Roger Guedes é super veloz, o Keno é super veloz. Me adaptar. Eu tenho que... Vou me esforçar para me enquadrar nisso. Eu tenho que, após treino, sei lá, dar 10 piques de 30 metros. Estou citando um exemplo. A minha deficiência tem sido na finalização. A bola está chegando para mim. Depois que acabar o treino, vai lá e continua. Vou pegar. Eu cansei de fazer isso. Sempre, quem foi setorista aí pode afirmar ou desmentir se quiser. Sempre peguei pós-treino,
Pegava um lateral de um lado, lateral de outro, geralmente aqueles moleques lá que davam uns cascudos. Respeita, moleque. Não. Não, porque era bom pra eles. Era bom pra eles. Era benéfico pra eles. Claro. Botava ali, vai lá no fundo, cruza. Sem zagueiro. Qual era a sua deficiência que você mais treinava pós-treinamento? Então, eu sempre fiz muito a parte física e quando eu era jovem, quando eu cheguei ao Palmeiras, por exemplo, o Carlinhos Neves identificou que eu finalizava mal. Sim. Eu driblava, tinha volume e me desesperava quando chegava à frente do gol. E foi ele quem me chamou a atenção sobre isso. E aí ele começou botando os cones, aí eu fazia aquela sinuosa e batia cruzado. Legal. Aí eu ia pro outro lado, fazia sinuosa e batia cruzado. Falou, cara, a chute mais difícil pro goleiro defender é o chute cruzado. Treina aqui com a perna direita, com a perna esquerda. Aí depois pegavam os meninos, às vezes ia o Roberto Carlos, às vezes iam os titulares mesmo. Fazia parte até do treinamento. Pós-treino, sem atrapalhar a atividade do treinador. E aí treinava, aí vamos fazer 10 bolas dominando, 10 bolas de primeira, 10 bolas de cabeça. Enfim, o número aí é de acordo com o cansaço físico de cada um. A certeza absoluta que você vai melhorar, que você vai evoluir. Não há dúvida. Que o fato de o treinador não estar vendo também... Mas lá, e outra coisa que é importante, você demonstra ao seu treinador interesse, que você quer. Será que é isso que está faltando pro Borja, hein? Não, não sei, eu não tô lá dia a dia. Até porque hoje em dia a gente nem pode... Exatamente, os treinamentos são fechados, não dá nem para saber se o cara faz ou não faz. Mas de repente pode ser isso, ele chegou meio do jeitão dele e ele agora está se tocando que ele tem que trabalhar mais. Eu tô falando isso que funciona melhor, muito melhor, do que a palavra do que você chegar ao presidente e falar, pô, não desiste de mim. Porque eu não vejo má vontade do presidente, do Alexandre Matos e nem do Cuca. Os caras querem que ele dê certo. Todo mundo quer que ele dê certo, inclusive o torcedor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Edmundo, porque esse exemplo que você está contando, Edmundo, tem 23, 24 anos, né? Foi ontem, mas já tem um tempo. Te perguntar assim, nessa época tinha a presença do fisiologista? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje o fisiologista fala, não pode depois do treino, porque ele já está no ácido lá, está acumulando, ele pode estourar, já começa a tirar de outra época, né? Aí sabe por quê? Um dos motivos que se dá para menor cobrança de falta. É isso que eu ia falar. Uma vez conversando com o Roberto Dinamite, ele falou, hoje eu não cobraria tantas faltas como eu cobrava depois, o Zico também. Será que hoje não impedem esse trabalho extra para minimizar o risco da lesão? O Cristiano Ronaldo não escuta os fisiologistas, não. Mas aí tem que se pôr ali. Olha só, o fisiologista, ele vai dar resultados clínicos. O resultado de campo, quem vai dar é o atleta. Se ele se sente bem, é igual o médico. O médico faz lá, já cansei de ver, hein? Cansei de ver. Faz lá um exame, uma ressonância magnética, pô, tem lesão grau 1, grau 2, mas aí ele conversa com o atleta, porque cada um tem um nível de dor, cada um é pessoal, e o cara fala, não, tô bem, vou jogar, e joga, entendeu? Quantas vezes a gente viu aí, o Dudu mesmo, no jogo, sentiu, ficou um buraco na perna dele, eu falei lá de cima da cabine, não volta. E ele tinha tanta garra, tanta vontade, o corpo quente, que ele suportou mais alguns minutos e está aí provado que se machucou. O Luiz Soares ontem contra a Argentina, ele tinha a menor condição de jogar e jogou. Eu costumo falar isso, não é da boca para fora. Todo dia você tem microlesões. Uns sentem mais, outros sentem menos. E isso faz diferenciar do jogador. E a dor faz parte da vida do jogador. Agora, eu tenho certeza que entre a palavra do jogador e a palavra do fisiologista, o técnico vai ficar com a palavra do jogador. É isso aí, Edmundo, com a gente, ao lado do Fábio Azevedo, Ricardo Lai e Eugênio Leal, dando depoimentos, contando um pouco da sua experiência, né, depois de tantos anos de carreira, falando com você que está ligado com a gente aqui no Expediente Futebol. A nossa